Hoje connosco está o Rui Pacheco. Rui, como sempre, boa tarde e bem-vindo ao Fecho de Contas. Hoje falamos de um fundo, como é hábito. Começo por perguntar-te que fundo é e que tipo de fundo é que estamos a falar. Muito bem, é um fundo que gera vários tipos de ativos, portanto é um fundo misto ou multiativos que gera tanto ações como obrigações e alguns outros instrumentos, como a tesouraria e instrumentos de cobertura de risco também. Este fundo é um fundo de uma, podemos dizer, de uma gestora francesa. Exatamente, é uma boutique francesa, é uma casa independente, relativamente pequena, não é um dos grandes nomes na gestão de ativos, mas é particularmente boa, de facto, a gerir este tipo de fundos em que é necessário ter alguma capacidade de decisão de quanto é que nós alocamos a ações, quanto é que alocamos a obrigações, em que países, em que setores. Esse é um dado interessante. Estamos a ver, permite-me só que introduza o nome do fundo, chama-se Odo Proactive Europe A. Estamos a falar de que tipo de exposição? Falavas de obrigações, ações, de que países, de que tipo de empresas? Muito bem. A Odo é o nome da gestora. O Proactive Europe quer dizer que essencialmente investe na Europa e de uma forma proativa ou flexível na escolha dos investimentos. E, portanto, o fundo procura descobrir empresas que possam ter boas perspectivas de futuro, de valorização dos seus ativos para a componente de ações. E depois faz também uma análise sobre as empresas e os governos com melhor capacidade de pagar a dívida para a componente de obrigações. Consegues dizer-nos qual é o nível, porque dizias que é um fundo flexível, qual é o nível de flexibilidade deste fundo? Sim, o fundo, numa altura em que esteja neutro no mercado, terá cerca de 50% em ações e 50% em obrigações. Em alturas de maior volatilidade, como será agora o caso, vai proteger algumas posições e reduzir a exposição ao mercado acionista e pode passar para 20%, 30% só em ações. É uma vantagem o facto de ter essa flexibilidade. Exatamente. Aqui, para investidores que não têm ou tempo ou tanto conhecimento para fazer esta gestão mais rápida, deixam na mão da Odo de facto, essa exposição e que pode ser rapidamente ou aumentada ou diminuída consoante as condições de mercado. Qual é o nível de risco? É mais arriscado, menos arriscado? Em termos dos estándares de medidas de risco, que vai de 1 até 7, este fundo está precisamente no meio, é o nível de risco 4. No último ano valorizou cerca de 15%, portanto os mercados também valorizaram ao longo do ano. E neste momento estamos a acompanhar esta volatilidade. E nesta altura consegues dizer-nos qual é a rendibilidade deste fundo? Este ano mais atribulado. Deste ano, desde o início do ano, está próximo dos 14%, mesmo assim. Mesmo assim estamos a falar de uma valorização elevada, 2 dígitos. Bastante interessante. Para que tipo de... E falavas do risco, nível 4, sensivelmente a meio da tabela dos riscos. Estamos a falar de um fundo para um investidor menos conservador? Ou... Sim, não será aconselhável para um investidor mais conservador, porque tem alguma volatilidade, está exposto a algum risco dos mercados acionistas, mas ainda assim não tem total exposição a ações, portanto também não será para um investidor, não terá que ser um investidor muito agressivo ou muito dinâmico. Portanto, um investidor conservador para uma parte da sua carteira, por exemplo. Muito bem. Qual é o investimento mínimo para os telespectadores que estejam a ver-nos e que estejam interessados neste fundo? É relativamente baixo, na ordem dos 200, 300 euros já é possível entrar neste fundo. Muito bem. Rui, obrigado pela tua análise. O Rui Pacheco regressa dentro de 15 dias, ainda que o Guia de Fundos esteja de regresso já na próxima semana.